Aleluia, glórias ao Rei, louvado seja o nome de Jesus, queridos. Como é que vocês estão, povo de Deus? A paz gloriosa, maravilhosa do Senhor Jesus para você começar bem a sua semana nesta segunda-feira. Que essa paz bendita invada o teu coração, a tua vida, o teu ser, o teu lar, o teu trabalho, a tua família, onde quer que você esteja, os teus amigos. Aleluia, que todos nós estejamos cheios de paz gloriosa de Jesus, né, Ritinha? Amém. A paz, Senhor. A paz, Senhor. Essa paz que excede todo entendimento, excede o nosso entendimento. Nós não conseguimos dimensionar o que ela tem, o que ela faz, o que ela traz. Excede tudo que podemos, o que possamos entender. Então é de Deus, é do céu, porque as coisas do céu, elas são inexplicáveis. Aleluia. Então é essa paz que você vai receber hoje para o seu coração, amém? Queridos, fique conosco aqui na Rádio Estúdio FM para você receber essa palavra que o Senhor tem para as nossas vidas nesta manhã de segunda-feira. Não desligue o seu rádio, fique comigo, porque Deus vai falar com você, eu tenho certeza, como Ele sempre fala, porque o Senhor diz, né, que Ele não envia a palavra dEle em vão. A palavra dEle é como chuva, quando sai do céu, choveu, molhou a terra, vai fazer alguma coisa na terra, vai frutificar. Nem que seja só mato, mas vai frutificar. Mas a palavra de Deus não frutifica mato, não. Ela frutifica frutos mesmo. Coisa boa, coisa maravilhosa na nossa vida. Aleluia. Ainda que seja pequeno, mas vai ter um frutozinho. Porque você vai ser alimentado, você vai aprender algo do reino de Deus. E isso vai ser bom para você. Amém? E para mim também, que sou a primeira que recebo, né, a palavra que o Senhor nos entrega. Aleluia. Então vamos orar para nós começarmos a nossa programação, entregando tudo isso aqui na mão de Deus, né? Porque sem Ele nós nada podemos fazer. E se nós estamos aqui é porque tem um projeto, tem um propósito na minha vida e na sua, na vida da Ritinha. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe com quem Ele está falando, quem Ele está alimentando. Deus sabe de tudo, irmãos. Então, a nossa parte é só obedecer ao Senhor. Eu falo e você ouve. Mas eu também sou a primeira ouvinte, não se esqueça disso. Eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou a menor de todas, o vaso mais imperfeito. Mas, aprove a Deus de eu ter essa coragem de estar aqui, não é verdade? Há quantos anos, queridos? São muitos anos, mais de 10, 12, 14, sei lá, perdi as contas. Eu sei que a rádio era lá ainda, na praça, e nós estamos aqui, porque Deus é bom. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui mais uma vez na Tua presença, neste lugar. Que aprove a Ti, a Tua vontade, ela é soberana sobre todos nós. Eu não tenho a minha vontade, ninguém tem a sua vontade própria. Porque nós entregamos a nossa vida a Ti. E nós ouvimos a Tua voz e fazemos o Teu querer e a Tua vontade. Ainda que nós não entendamos nada, ainda que esteja custando tudo, mas eis-nos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, para sermos alimentados por ela, edificados por ela, para andarmos na luz por ela, porque ela é a luz do nosso caminho, ela é a água que nos lava, que nos purifica, ela é a nossa fé, ela é a nossa vida, a vida eterna que nós alcançamos em Ti. Nosso caminho nós trilhamos pela Tua palavra. Se conosco mais uma vez, abre o entendimento dela, da revelação do céu, uma revelação rema, Pai, que o Senhor tem só para este momento aqui conosco, em nome de Jesus. Usa minha vida como um canal de bênção para esta cidade, para todos que me ouvem. Usa, Pai, a vida da Ritinha, continue usando essa rádio, e todos os que aqui anunciam, os que vêm aqui fazer as suas programações, que a Tua mão esteja sempre aqui estendida, guardando, protegendo, livrando do mal e prosperando, ó Pai, em nome de Jesus. Eu também peço tudo isso para todos os meus queridos ouvintes, aqueles que me ouvem, que não seja a minha voz, que seja a Tua, que seja a Tua mão, Pai, estendida sobre cada um, dando livramento, dando solução de problemas, trazendo a bênção, trazendo a cura, trazendo a libertação,
coração, trazendo perdão, Pai, porque de tudo, o perdão é tudo para nós, porque sem ele nós não alcançamos a vida eterna contigo. Venha nos perdoar sempre, em todo o tempo, todas as manhãs, quando o Senhor mesmo é quem abre os nossos olhos, que seja a tua primeira ação sobre a nossa vida, o teu perdão, porque às vezes até dormindo pecamos, porque temos sonhos inconvenientes. Ó Deus eterno, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna, traz a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Continua, Pai, fazendo a tua obra no nosso país. A bandeira brasileira está aqui como um sinal de que nós cremos que o Senhor vai libertar o Brasil. Eu creio, por tudo que o Senhor tem falado, e pela minha fé, que haverá um novo tempo para o nosso país, e que todo o mal vai ser colocado por terra, tudo vai ser exposto, e os malignos serão destronados dos seus tronos. Que todas as autoridades, enquanto há tempo, ó Deus, elas venham se render a Ti, porque o Senhor entregou o poder a eles, para que eles pudessem trabalhar em benefício do povo, e não em benefício próprio. Continue abençoando e restaurando seu povo, em nome de Jesus. Abençoe Israel, guarda lá a Jerusalém, tua cidade santa, de todas as bombas, proteja. Seja o Senhor o antibombas, Pai, de lá, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Jesus. É isso aí, queridos. A nossa vida é isso. É obedecer a Deus e caminhar seguindo em frente, né? E a nossa bandeira está aqui. O dia que for tirar, nós vamos tirar quando acabar tudo. Quando acabar, que tudo for destronado, que tudo estiver pronto, a gente tira e volta a nossa bandeira, que a minha querida amiga Moza Simões fez para mim, né? Tá guardadinha, irmã Moza. De vez em quando ela tá aqui. A bandeira está guardada, esperando o momento certo de voltar. Porque a bandeira aqui é um ato profético que eu estou fazendo. Aguardando os acontecimentos, queridos. Amém? Meu querido primo José Luiz, Deus abençoe a sua vida. Manda um beijo aí para toda a família, né? Que sejam todos ricamente abençoados pelo Senhor. Toda a sua casa, viu, meu primo? Toda a sua casa, com a minha prima Marlene, a Juliana, os meninos aí, seus netos, e todo mundo seja ricamente abençoado, em nome de Jesus. Queridos, vamos para a palavra de Deus? Lembra que eu falei dos amigos de Jó semana passada? Aí me veio, eu falei, eu não quero falar dos amigos de Jó, porque eles só ficaram lá acusando Jó, falando que ele estava em pecado, falando um monte de coisa, falando nada com nada, né? Acusando. Mas eu quero falar de amigos que nos ajudam na hora da nossa dificuldade, que não apontam seus dedos. Você tem esses amigos? Se você não tem, você precisa ter. Então você precisa sair de perto daqueles que te levam para o buraco e te levar para e procurar amigos que verdadeiramente vão te ajudar na sua caminhada. Como esse paralítico aqui dessa história teve. Ele teve 4 amigos. Engraçado que não menciona o nome, né? Lá do livro de Jó, nós temos o nome dos amigos. Era o Elifaz e o Bildade, o Zofar e o Eliú. 4 também. Para fazer maldade, eles foram identificados. Agora, para fazer bondade, não precisa saber quem eles eram. Olha como que Deus é maravilhoso. Por quê? O Senhor disse que faz a tua mão direita, que a esquerda não saiba. Os 4 amigos maus de Jó têm nome. Só que os 4 amigos bons desse paralítico nem nome tem. Por quê? Porque o importante é a ação bondosa que eles fizeram. Não é importante o nome deles, né? Porque o importante é a ação que eles praticaram de boa ação. Então vamos ler? Está lá no livro de Lucas. Eu vou ler em Lucas, mas essa história está em todos os evangelhos. Eu só esqueci de verificar em qual deles que a palavra filho aparece. Porque eu acho que nessa situação aqui tem a maior declaração da Bíblia que Jesus faz para alguém. Recebe essa declaração para você. Olha aqui, começa no versículo 17, no capítulo 5, a partir do versículo 17, está escrito assim. E aconteceu que num daqueles dias, estava ensinando ali, assentado, estava ensinando. E aconteceu que num daqueles dias, o que Jesus estava fazendo? Ensinando, que é o que ele fazia. Ele ensinava a lei de Deus, a Torá, né?
Porque foi isso que ele veio fazer, colocar a lei no nosso coração. A nova aliança que Jesus falou que ia fazer com o povo é colocar a lei no coração. Então, o que Jesus fazia? Ele ensinava a lei do jeito que tinha que ser, não do jeito que o fariseu ensinava. Porque ele ia colocar a lei dentro do nosso coração. A nova aliança e eterna aliança é essa. Pelo sangue dele, a lei de Deus estaria dentro do nosso coração e não fora, como era antes. Então ele estava ensinando. E também estavam ali assentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Estes procuravam fazê-lo entrar para pô-lo diante dele, Jesus. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: O que arrazoais em vossos corações? Qual que é mais fácil? Dizer os teus pecados estão perdoados ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecado. E disse ao paralítico: A ti te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E então, levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Aleluia! Louvado seja Jesus. Qual é a palavra que está aqui, que eu acho que é a bomba? É uma bomba atômica dentro do coração do ser humano. Quando ele diz, tem uma tradução que não fala homem, fala filho. Fala assim: Filho, os teus pecados estão perdoados. Essa declaração é uma bomba atômica na vida do ser humano, no inferno. Porque a partir do momento que Jesus declara isso para mim e para você, que os nossos pecados estão perdoados, as amarras do diabo que estava sobre a nossa vida, elas foram tiradas. Não existe mais. Não existe mais sobre mim e sobre você. Quando Jesus diz, vocês estão perdoados, acabou para o diabo. Acabou. As amarras dele caíram por terra. Todo aquele peso que ele tinha sobre a nossa vida caiu por terra. Não tem mais. E nós somos agora livres. É como se Jesus decretasse a nossa liberdade. É como não? É, né? Porque a Bíblia diz que lá na cruz, ele cravou na cruz aquela nota promissória que nós tínhamos contra nós. Porque ele perdoou. Quando ele falou, tetelestai, está consumado, ele acabou com tudo isso para mim e para você. Então, queridos, recebe, já começa recebendo essa declaração do próprio Senhor. Ele tem poder para fazer isso, porque ele falou aqui, que nós acabamos de ler, para que vocês saibam que eu tenho poder de perdoar pecado, eu digo para esse paralítico vaiando. Por que ele falou isso? É provável, queridos, que a enfermidade deste rapaz, ela era provocada. Ela não era uma enfermidade como do cego de nascença. Ela era uma enfermidade provocada. Por quê? Porque a Bíblia diz, né? Eu falo mal do judeu, do povo que ficava lá acusando, mas o que eles iam fazer? Na lei estava escrito, no livro de Deuteronômio estava escrito que se o povo andasse fora dos caminhos do Senhor, Deus ia permitir que a enfermidade chegasse neles. Então aparecia alguém enfermo em casa, você está amaldiçoado, você está com pecado. Tanto que os discípulos perguntaram para Jesus, né? No caso daquele cego de nascença, quem pecou? O menino já nasceu cego. Quem pecou? Foi ele no ventre da mãe, como que ele teria pecado? Ou foram os pais, maldição hereditária? Que isso também é real. Porque o próprio Deus fala que visita a maldição dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Só que Jesus quebra tudo isso.
Jesus quebra toda a maldição. Tudo, ele quebra, caiu por terra. Quando nós nos achegamos a ele, quando nós o confessamos, quando nós entregamos nossa vida, quando nós tomamos consciência do poder que o sangue dele, daquele vertido na cruz, tem sobre nós. Você está entendendo? Então, esses amigos, que nem o nome tem, mas o fato é, eles sabiam para onde levar esse moço. Se nós tivermos pessoas que nos ajudam, fica bem melhor a nossa caminhada, não é verdade? Do que a gente caminhar só. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras, ele é mais forte e que é mais difícil de quebrar. Portanto, Deus está falando, vocês não conseguem viver sós. Vocês precisam de alguém para ajudar vocês. O fato desse moço é que parece que ele já era condenado por todo mundo, porque essa enfermidade era decorrência de pecado. O que ele fez, não sei. A Bíblia não fala, mas a gente entende. Porque Jesus foi primeiro perdoar o pecado, para libertá-lo da enfermidade. Daquela paralisia, né? Que parecia que ele era tipo um tetraplégico. Deve ter caído, deve ter feito alguma coisa, não sei. O fato, irmãos, é que é assim, esses 4 amigos pegaram essa pessoa que não tinha condição de ir, porque às vezes nós não temos condições de ir para lugar nenhum, às vezes a gente se vê paralisado, às vezes a gente se vê sem força, às vezes a gente se vê perdido, a gente não sabe o que fazer, mas se nós tivermos um bom amigo, essa pessoa vai nos ajudar, vai nos levar. O melhor amigo que nós temos é aquele que nos levou para a igreja, em primeiro lugar, aos pés de Cristo, né? O melhor amigo que você tem é aquele que te chama para ir para a igreja, vai para a missa, vai para o culto. Os outros que te chamam para ir para a balada, para ir não sei para onde, esse não é o verdadeiro amigo, não. O verdadeiro amigo, ele vai dividir com você o tesouro que ele encontrou, que é a palavra de Deus. Então, veja, analise aí as suas amizades. Como é que você está de amizade? Como são os seus amigos? Para onde eles te levam? Eles te levam para o caminho da verdade, para os pés de Cristo? Ou eles te levam para lugares onde Cristo não está? O fato é que esse menino, esse moço aqui, ele tinha essa enfermidade, ele estava paraplégico. E ele não conseguia ir até Jesus. Não conseguia. Alguém tinha que levá-lo. E ele encontrou esses 4 amigos aqui, dispostos a levá-lo, a ir com ele, aonde haveria uma possibilidade de um milagre, de uma cura. Aleluia. Cidinha, minha querida, Deus abençoe sua vida. Beijo. Então, queridos, esses amigos pegaram ele na cama dele, tipo uma maca, né? Um lençol que eles carregavam lá nas 4 pontas. Amém, querida, bom dia. Cadê? Onde que eu tô? Tô aqui. Eles transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Eles procuravam fazê-lo entrar para pô-lo diante dele. Só que chegou lá onde Jesus está, tem uma muvuca, né? Como eu sempre falo. Aquele povo todo estava lá. Não dava para passar. Eu acho que o povo melhorou um pouco de educação, porque hoje eu quero crer, né? Que se chegar alguém diante de nós, lá na igreja ou no hospital, na fila, chegar alguém passando muito mal, a situação muito difícil, essa pessoa vai passar na frente, né? Mas naquele tempo parece que o povo era meio assim, né? Estranho. Não dava lugar para ninguém. Só queria saber, eram egoístas, né? Queriam a parte deles ali e era o que importava. Porque ninguém deu passagem para esse homem, com esses amigos. Aí eles tiveram uma ideia, eles subiram, falaram, vamos passar pelo telhado. E não era um telhado igual o nosso, né? As casas eram diferentes. Então não era tão difícil assim passar pelo telhado, porque as casas naquele tempo tinham terraço. A parte de cima, eles ficavam na parte de cima. Então não era tão difícil assim abrir esse telhado. Porém, não era fácil, porque eles estavam levando uma pessoa paralítica para esse lugar. Enfim, eles falaram, essa multidão aqui não vai dar lugar para nós, tudo bem, a gente vai de outra forma. Entendeu? Então eles venceram um obstáculo que estava ali, que era a multidão, que não queria deixar. Como sempre acontecia, né? A multidão não queria que o cego Bartimeu chegasse em Jesus. A multidão também, se soubesse que a mulher do fluxo de sangue estava ali, tinha
expulsado a mulher, porque ela não poderia estar ali. É sempre assim, a multidão, ela é meio impiedosa, né? Tanto que coisas acontecem quando as multidões estão assim, né? Eles quebram, fazem vandalismo por conta daquela força, sei lá, que uma coisa estranha, né? Que acontece ali no meio da multidão. Enfim, eles viram que não dava para passar, foram resolver a situação de outra forma. A lição que fica aqui para mim e para você é que não desistam. Não desistam. Confesso que eu, se visse aquilo lá, falar, não vai dar. Eu acho que eu não ia enfrentar a multidão, não. Mas louvado seja Jesus, que eles enfrentaram. Acharam outro caminho, né? Foram passar o menino pelo telhado. Aleluia! E vendo aqui, ó, até o meio, aí abriram bem onde Jesus estava e desceram o rapaz lá, pendurado por corda, naqueles lençóis, não sei. E vendo a fé de quem? Deles. Não era nem, olha que interessante, não era nem a fé, porque eu, se dependesse da minha fé, eu não estaria aqui. Mas eu tô com a fé da Ritinha. Eu tô com a fé da Cidinha, que tá aqui, né? Então eu tenho os meus amigos que me ajudam também na minha caminhada. Se não fosse talvez pela fé delas, me impulsionando, me levando, eu não estivesse aqui. Entenderam? Então, olha como que é importante a boa amizade na nossa vida. Né? Para não deixar a gente desistir de alguma coisa, de um sonho, de um plano de Deus para nós. É muito importante isso. Reveja as tuas amizades. Será que realmente elas estão te levando para um lugar bom? Será que realmente elas estão querendo o seu bem? Será que realmente elas te incentivam? Ou elas como que eu posso falar? Te desanimam? Veja isso. Veja isso. Amizade, gente, cuidado. Às vezes elas destroem a vida da gente. Olha que interessante aqui. E vendo a fé deles, Jesus não viu a fé do homem, porque o homem estava paralítico. Ele não tinha nem condição de estar ali. Foi pela fé dos amigos. Olha que importante você andar com gente poderosa na fé. Olha como você tem que andar com gente positiva. Olha como você tem que se apartar dos murmuradores, que só reclamam, que só vê que tá tudo errado, que não vê solução para nada. Ó, tá assim desse tipo de gente. E eles contaminam a nossa mente. Sabia? De repente, você tá cheio de energia, cheio de fé, cheio de alegria, tem um sonho no teu coração, você vai e conta para alguém que fala, mas isso não vai dar certo, não. Mas isso é muito difícil, né? Mas se você tiver amigos como esses 4 aqui, que nem nomeados foram, a gente não sabe nem o nome deles. Se você tiver amigos como eles, você recebe a tua bênção, a tua cura. Porque Jesus viu a fé daqueles que se prontificaram a levá-lo. Viu a fé daqueles outros. Por quê? Porque aqueles que levaram o paralítico tinham fé em Cristo. Eles foram lá levar o paralítico porque eles sabiam que Jesus podia fazer alguma coisa na vida deles. Porque senão eles não levariam. Eles não iam levar os amigos para um lugar onde não ia acontecer nada. Eles levaram o amigo para um lugar onde eles sabiam que ia acontecer um milagre. Eles sabiam. Então eles tinham fé, Jesus viu isso. Porque Jesus vê todas as coisas. Ele vê quando a gente não tem fé, mas ele vê quando a gente tem fé. E Jesus honra a fé de todos. Jesus passou o ministério dele na terra honrando a fé de pessoas desconhecidas, de pessoas que criam no poder dele, na pessoa divina dele. Ele honrou todos, a fé de todos. Lembra da mulher cananeia? De novo, alguém estava impedindo ela de chegar. E Jesus fala, mas eu não vi nem em Israel tamanha fé. E o povo que não tem a fé fica todo bravo, né? E aí? E de que lado você está? Quais são os seus amigos? Eu acho que hoje você deve rever as suas amizades. Não quero provocar inimizade com ninguém aqui não, pelo amor de Deus. Mas é assim, gente, às vezes as pessoas, elas entram na nossa mente e destroem a nossa vida. Por conta de uma inveja, por conta de uma... Como é que eu posso falar? Dessa murmuração, que a pessoa, ela é negativa.
Ela só vê dificuldade, ela só reclama de tudo. Essa pessoa, quando chega, ela contamina o ambiente. Se a gente dependesse dessa pessoa, a gente não saía do lugar, não fazia nada, porque tudo vai dar errado, nada vai dar certo, tudo é difícil. Não é essa a situação desses homens aqui, desses 4. Quando eles viram, em primeiro lugar, eles ficaram inconformados de ver o amigo sofrendo. Olha como que Jesus honrou a fé deles, porque lá eles já eram inconformados com a situação do amigo lá atrás. Eles não queriam ver o amigo deles sofrendo mais. E como eu te disse, dá-se a entender que essa enfermidade foi por causa de pecado. Era para eles terem se afastado desse moço. Porque na cultura da época, hoje é assim, né? Imagina lá naquela cultura, que você está amaldiçoado por Deus, eu não quero nem chegar perto de você. Mas eles não se contentaram de ver o amigo deles infeliz, travado, paralítico, numa cama, que jazia numa cama e estava tipo morto. Não fazia nada, ele devia ele ser um tetraplégico. Esses amigos não se conformaram com a situação do amigo deles. Aí eu te faço uma pergunta. A situação dos teus amigos te incomoda? A situação de miserabilidade dos teus amigos te incomoda? Ou para você não tá nem aí? Você fala que é amigo dele, mas se ele estiver morrendo ou vivo, para você tanto faz. Ou você é movido por compaixão pelos teus amigos. Isso é uma atitude divina, né? Porque Jesus amou os seus amigos, que ele fala. Que ele deu a vida pelos seus amigos. Lá no Evangelho de João, Jesus diz que deu a vida para os seus amigos. E você? Você tem feito o que para os seus amigos? E você tem estado com bons amigos? Então, são várias perguntas aqui. Eles não se conformaram com a situação do amigo deles. Falaram, não, nós vamos levar você até Jesus. E não foi fácil, porque eles tiveram que pegar esse homem no muque deles, né? E levaram. Chegou lá, tinha uma multidão. Não, a multidão não vai nos impedir de ajudar o nosso amigo também. Por quê? Nós temos certeza que esse Jesus que aí está, nesta casa aí, ele é capaz de fazer isso. Eles tinham fé. E o fato deles terem a fé, eles falaram, nós não vamos desistir. Levaram, abriram o telhado, deixaram o moço lá. E Jesus libera para essa pessoa esta declaração maravilhosa. Filho, os teus pecados estão perdoados. Não tem declaração no universo mais poderosa que essa. Quando o Senhor, o nosso Deus, ele fala, te perdoo. Os teus pecados, deles eu não me lembro mais. Eles foram jogados no mar do esquecimento. O diabo fica muito furioso quando ele vê que nós recebemos o perdão e que a nossa folha foi limpa. A partir de agora, nós vamos escrever uma nova história. Aleluia! Não existe declaração maior que essa. Pegue isso para a tua vida. Filho, os teus pecados são perdoados. Aleluia! Aí, os escribas e fariseus começaram em pensamento começar a falar. Tá blasfemando? Como assim? Quem é ele para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus, que sabe dos nossos pensamentos e as intenções do nosso coração, porque ele conhece todas as coisas, assim como ele estava vendo a fé daqueles 4 homens nas atitudes deles, ele estava ali vendo, ele também os escribas e dos fariseus que ali estavam com ele. Eles começaram a pensar, gente, porque a Bíblia diz, eles e conhecendo, e Jesus conhecendo seus pensamentos. De Jesus, nós não escondemos nada. Os pecados são perdoados, só dizer levanta e anda. Ora, para que saibais que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Messias. Então, eu vou dizer para este homem, e para que vocês saibam que eu tenho poder. Ele disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te
toma a tua cama e vai para a tua casa. Aleluia. Glória a Jesus. Então ele fez o que era impossível para os homens fazerem. Perdoar pecado. Isso é impossível para o homem fazer. Aliás, foi essa a palavra que o anjo deu para Maria, né? Quando ela recebeu a presença do anjo. Está aqui mesmo no livro de Lucas, aqui para trás. Deixa eu me achar, ver se eu acho. Quando ela recebeu a visita do anjo, e o anjo disse assim para ela: os impossíveis são para Deus. Por quê? A salvação, lá ele estava querendo falar de salvação. Cadê? Onde é que está? Agora eu não vou achar nesse monte. Não vou achar o versículo direitinho. Eu sei que ela vai. Maria fala assim. O anjo fala para Maria, né? Ela fala: isso não é possível. E o anjo fala assim: sim, isso é possível. Porque os impossíveis são para Deus. Mas naquele momento o anjo estava falando de salvação. Porque o homem pode fazer muita coisa. Inclusive curar paralítico, não é verdade? Outro dia nós não estávamos vendo a notícia maravilhosa de uma cientista numa faculdade lá do Rio de Janeiro que descobriu a polilamina. É polilamina que chama? Esqueci o nome da substância. Que ela, uma proteína que ela injeta na pessoa que está tetraplégica e a pessoa volta aos movimentos, né? Então, o homem pode fazer muita coisa, mas perdoar pecado, o impossível é para Deus. E esse impossível, ele mostrou para o fariseu aqui, ó, para que vocês saibam o que eu vou fazer, o que eu faço, o que eu posso fazer. O que é mais fácil fazer? É curar o paralítico. Agora, o difícil é perdoar o pecado. Por quê? Porque para fazer isso, ele teve que enfrentar uma cruz. Para fazer isso, ele teve que morrer. Para fazer isso, ele teve que enfrentar o capeta do inferno e vencer, né? Na cruz o Senhor venceu o diabo. Então ele teve que enfrentar a via dolorosa para salvar, para fazer o impossível. Procurei para mim, Ritinha. A proteína é polilamina, tá? Polilamina é a proteína que a médica agora descobre que está voltando os movimentos dos paralíticos. Então, o que é mais fácil fazer? Curar paralítico. Porque até o homem consegue, agora com a evolução da medicina, está conseguindo, né? O que é difícil? O que é impossível para os homens? O que é impossível? O anjo disse que os impossíveis são para Deus. Procura para mim aí, Ritinho, onde é que está? Está aqui em Lucas, mas não estou enxergando. O que é impossível? Então Jesus vai e mostra para os fariseus: eu faço o impossível, que é perdoar um pecador. Eu faço o impossível, que é pegar uma pessoa que não vale nada, uma pessoa pecadora, cheia de pecado, de iniquidade, não interessa o que ela tenha feito. E eu perdoo, eu limpo, eu salvo, eu transformo, eu redimo essa vida. E trago ela de volta. Lucas 1,37. É Lucas 1,37. Como que eu esqueci? Aqui, ó. Está anunciando, né? Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice e é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então, disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. O que era impossível? A mulher ficar grávida também, a Isabel. Mas no contexto aqui, está anunciando a coisa de Jesus. Eu entendo, né, que ele está falando também, não era só daquela gravidez, mas ele estava falando também da salvação. As coisas, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Para Deus nada era impossível. Por quê? João Batista ia nascer para anunciar Jesus. Era impossível vir um Salvador? Era, mas para Deus nada é impossível. Até um Salvador ele fez para nós. Isso seria impossível. Não tem nada neste mundo que pudesse dar um Salvador para nós. Mas Deus fez o impossível. Trazer o Salvador para o mundo. Para perdoar o pecado de todos os pecadores dessa terra que queiram ser libertos, ser perdoados. Então Jesus está falando hoje para nós aqui. Ele fala assim: filho, os teus pecados são perdoados. E olha que era uma palavra que o próprio Deus tinha colocado lá na lei, né? Que se a pessoa não obedecesse, ela ia entrar em maldição e ela ia
ela ia sofrer as consequências. Ela ia ficar assim, doente. Só que o impossível é para Deus. Salvar um pecador, libertar ele do pecado dele. Qual é o pecado? Não sei. Todos. O que eu sei é que os meus eram horríveis. O que eu sei é que os meus, para mim, eram impossíveis. Mas o Senhor veio e entrou e perdoou. E para você também, que é impossível, que Jesus está aqui nessa manhã para falar, tem jeito para o teu pecado, tem jeito para a tua dor, tem jeito para a tua situação. Ainda que você esteja paralítico, entrevado, tipo que nem estava esse aí, sem conseguir fazer nada, travado. Mas ele teve os amigos e depois ele teve o próprio Senhor falando para ele, os teus pecados estão perdoados. E aí, a partir disso, ele se levanta e começa a andar. Aleluia, sem fisioterapia, hein? Jesus faz uma obra completa. O médico faz, mas tem que ficar morrendo na fisioterapia aí depois. Jesus, ele já levanta e sai andando. Todos ficam maravilhados. E tem uma coisa aqui também, que Jesus fala muito interessante, que não falou só para esse, falou para aquele outro também, o cego. Falou, volta para tua casa. Ah, ele falou também para o menino lá, para o gadareno, volta para tua casa. Por quê, hein? É para voltar para casa. É para você dar o teu testemunho, em primeiro lugar, no meio da tua família, que é quem te conhece de verdade, que é quem vê você todos os dias, que é quem precisa saber das coisas. Primeiro você vai para tua família. Vai, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa, o Senhor falou para ele. Então, levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Aleluia. Então, hoje nós temos um Senhor que está olhando para mim, para você, e está falando, os teus pecados estão perdoados. Por quê? Ele tem autoridade para isso. Ele tem autoridade para isso. Aqui no comecinho do capítulo que nós vemos, dessa parte, aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, ali estavam sentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, Judéia, Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Aleluia. Ele tem autoridade para curar. Aí ele vem e cura. Não, ele perdoa também, porque ele também tem a autoridade para perdoar pecados. E na hora que Jesus Cristo chega na minha vida, chega na tua vida, para perdoar os nossos pecados, acabou para o inferno. Acabou para o inferno. Os nossos pecados são perdoados. E uma nova história se inicia na nossa vida. E ninguém tem a ver com isso. Fariseu vai ficar tudo louco. Saduceu vai ficar tudo louco. Escribas vão ficar todos loucos. Vai ficar falando, como? E Jesus vai falar assim, ó, perdoados estão os teus pecados. Se levanta e vai viver tua vida. Escreve uma nova história agora sem pecado, mas levanta e vai viver. E os fariseus, os saduceus, todo mundo pode ficar mordendo a língua de raiva, rangendo os dentes. Porém, nada vai mudar naquilo que Jesus fez na minha vida e na tua vida. Amém, queridos? Aleluia, receba o perdão de Jesus. A declaração maior dessa história hoje é, os teus pecados são perdoados. E não se esqueça de ter compaixão por pessoas, como esses 4 tiveram. E se eu fosse você, a partir de hoje, ia dar uma olhadinha melhor nas amizades. Porque ter uma boa amizade é tudo para nós. Olha a importância das amizades aqui nessa história. E olha lá na história de Jó, o que aqueles amigos fizeram com ele. Quase mataram Jó de tanta acusação. Então escolha bem seus amigos. Você quer esses 4 aqui invisíveis, que nem nomeados foram? Ou você quer aqueles 4 bonitão lá dos amigos de Jó, porque eles eram ricos como Jó, poderosos como Jó. Eles eram do naipe de Jó. Eu quero esses aqui, ó, que me cata paralítica e me leva para a presença de Jesus, que me ajuda na hora da minha necessidade e que não aponta os dedos para mim, para me acusar,
mas que me leva para aquele que pode resolver o meu problema, que é perdoar os meus pecados. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus, que perdoa pecado. Aleluia. Às vezes a gente esquece, né? Que a melhor coisa, que a coisa mais impossível de Jesus é fazer isso na nossa vida, perdoar os nossos pecados. E nós nos sentimos perdoados, leves para voar, livres para voar, né? É isso que Deus faz na minha vida e na sua vida. Receba aí do Senhor o perdão para os seus pecados. Pega a tua cama, volte, levanta e anda. Levanta e anda, caminha, vai viver, vai ser feliz, vai aproveitar a sua vida, vai glorificar o nome de Jesus. E Ele tem maravilhas para você e para mim também. Amém, queridos? Deus abençoe, um beijo no teu coração. Querendo Deus, segunda-feira nós estaremos aqui novamente. Estamos aguardando os nossos testemunhos, mas vai ter, calma que o pessoal tá meio devagar aí. Mas nós chegaremos aqui com testemunhos em nome de Jesus, só vem segunda-feira. Beijo no teu coração. Querendo Deus, até segunda, paz do Senhor, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Shalom, shalom.